que é disciplinas espirituais? É um lugar que Jesus nos deu pra gente se colocar, que é onde a graça dele tá constantemente passando. O jejuar, eu parar de comer, é essa saudade mesmo para que Jesus volte. É esse lugar onde eu tô abdicando ali de prazeres também, né? Porque às vezes você pode estar sozinho e estar num estado caótico, que não é a solitude. Você pode estar com muitas pessoas e dentro de si saber como buscar a solitude, buscar ao Senhor. A minha dinâmica de olhar o todo, ela muda. E ela precisa mudar, porque não é mais por mim mesmo, a maneira que eu vou viver, eu vou agir, mas pautado na palavra. Fala, família Jesus Cop School, como é que vocês estão? Eu sou Gabriel Fazo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Jesus Cop School. E, gente, posso falar uma coisa? Hoje o assunto tá muito interessante, tá muito legal. Você pode sentar aí, pega um caderninho, uma caneta que você vai anotar todas essas dicas aqui. Além do assunto ser muito legal, eu também trouxe pessoas muito especiais para compor esse lugar aqui, essa mesa comigo, que eu tenho o prazer de chamar eles de amigos. E eu só tô elogiando eles porque tá aqui gravando, porque senão eu não ia estar falando nada. E eu quero apresentar cada um de vocês aqui. Primeiro, começando por Angeliane, famosa Ange, tá aqui com a gente. Tá feliz, Ange? Tô muito feliz, não tão famosa, mas tô muito feliz de estar aqui e poder contribuir aí com o que a gente tem vivido, vai ser uma bênção. Muito bom. E nós temos aqui também, ele que chama Marcelo Cascão. A gente vai chamar de Cascão, gente, mas é o sobrenome. Ele tomou banho pra estar aqui hoje. Dá pra ver pelo cabelinho bem arrumado, né, Cascão? Penteou aqui o cabelo. Você tá bem, Cascão? Tô bem demais, graças a Deus. Feliz de estar aqui com vocês. E vamos firme aí que vai ser bênção demais. Muito bom. Agora, gente, eu tenho que até anunciar um pouquinho diferente, porque a gente tem uma famosa aqui com a gente, né? Cantora, um outro nível. Você pode entrar lá no canal do YouTube e pesquisar as músicas da Gi Leite. Gente, Gi Leite, que honra! Assim. Vamos dar um salve de palmas pra Gi Leite, gente? Gi Leite aqui com a gente. Eu sou da geração sem face. Muito bom. E ó, vocês estão vendo que é nesse clima aqui que nós vamos falar hoje sobre disciplinas espirituais. Eu tenho certeza que isso vai agregar muito na sua vida, porque são assuntos que são necessários para a nossa vida. A gente tem estudado, cada dia mais aprendido sobre disciplina espiritual, e eu tenho visto que isso é necessário, né? Disciplina é algo de Deus, Gi? É muito. Eu acho que a gente tem que sempre partir da Bíblia, né? Então, a Bíblia, ela vai nos mostrar alguns caminhos que Jesus nos deixou para que a gente... E eu já vou colocar uma polêmica na mesa, que eu sou dessa. Começando bem. Eu acho que o melhor termo não é disciplinas espirituais, mas eu acho que o melhor termo é meios da graça. Muito bom. Tem um livro muito legal do David Metz, que ele explica isso, chama Hábitos Espirituais, que ele vai falar que o termo disciplinas espirituais é maravilhoso, tá? Ele é um termo tombado, a gente não pode de jeito nenhum falar mal desse termo, mas é que às vezes a gente entende disciplinas espirituais por algo que eu tenho que fazer na minha força, né? Mas quando a gente entende mais profundamente o que é isso, quando a gente chama isso de meios da graça, a gente começa a entender o que é disciplinas espirituais. É um lugar que Jesus nos deu pra gente se colocar, que é onde a graça dele tá constantemente passando. Muito bom. Então, assim, por exemplo, a disciplina espiritual da oração. O fato de eu orar, não necessariamente isso é o que me santifica, o que me muda, o que me transforma, mas é no lugar de oração que a graça de Deus passa, eu posso me encontrar com Ele, com quem Ele é, com a graça dele, e aí sim ser transformada. Então, eu diria que disciplinas espirituais ou meios da graça são caminhos que Jesus deixou na sua palavra e que a gente precisa se colocar nesse lugar. Muito bom. Muito bom. E vamos mudar toda a nossa pauta aqui agora. Não vamos mais falar de disciplinas espirituais. Giovana, ela critica Richard Foster. Pelo amor de Deus. Eu tô falando isso porque nós estudamos muito um livro aqui que chama Disciplinas Espirituais, que é escrito pelo Richard Foster. Maravilhoso. E a gente é muito fã desse livro, Muito né? Sim. Né, Ange? Você é muito fã desse livro, né, Ange? Esse livro é muito bom. Eu quero até corroborar com algo que a Gi falou em relação a que o Richard Foster traz. Ele diz que é como se fosse um agricultor, né?
os meios de graça ou as disciplinas espirituais. Então, quando a gente exerce ou faz alguma disciplina, né, aplica alguma disciplina, nós estamos como se estivéssemos preparando a terra. Mas a verdade é que nós não sabemos o resultado final disso, porque não depende só de nós, depende da ação do Espírito Santo também. Então, eu acho isso bem interessante, né? Pra gente entender que as disciplinas não são um fim em si mesmo, e nem uma forma de... nenhuma forma de a gente... quanto mais eu vou exercer isso, mais eu vou me aproximar do Senhor. Como se fosse uma escada, né? Sei lá. Exatamente. Mas elas são justamente isso, né? Algo que, sim, tem uma ação nossa, mas nós temos que entender que depende totalmente do Espírito Santo também em nós. Muito bom. Das disciplinas espirituais, Cascão, qual que é a sua preferida? Qual que você acha que, tipo assim, essa aqui mudou minha vida? Cara, eu tava até refletindo sobre isso assim, né? Sobre talvez ter alguma em específica, né? E eu acho que, é lógico que, né, nesse sentido de meio de graça, disciplinas espirituais, a gente precisa andar com todas juntas ali, né? Porque elas fazem parte, assim, da nossa vida como cristão mesmo, né? São ferramentas que nos ajudam muito, né? Auxiliam muito nesse processo. Mas eu acho, eu me analisando, me olhando assim, eu percebo que eu acho que de uma forma muito natural, eu tenho uma ou outra disciplina espiritual que eu me identifico muito mais, é algo que, por exemplo, a questão da contemplação, né? A questão do serviço em si, né? Então, isso não anula o fato de que eu preciso também, por exemplo, ser muito intencional no sentido, por exemplo, de jejum, da oração, de que são talvez coisas que para mim sejam um pouco mais difíceis na minha rotina diária, mas eu vejo que, mano, contemplação, cara, eu amo. Simplesmente eu sempre gostei muito de viajar, essas coisas assim, então, mano, uma das coisas que eu sempre gostei de fazer, tá no carro, tá no avião, tá, por exemplo, sei lá, for fazer uma trilha, cara, eu gosto de parar e contemplar a natureza, e por meio da natureza ter a percepção da grandeza de Deus, né, por meio cara, o que o Senhor fez, a criação do Senhor, aquilo que, então eu vou trazendo a perspectiva da palavra por meio disso, né, através disso. Então, eu vejo que talvez tem pessoas que tenham uma facilidade com uma ou outra ali, mas é lógico, né? Isso não anula o fato de que a gente precisa mergulhar e aprofundar em todas, né? Oração, leitura da palavra, né? Porque senão a gente vai ficar muito condicionado, né? Essa aqui eu gosto, eu vou ficar com ela. Mas todas são muito necessárias, né? Todas são muito importantes. Eu só nunca achei ninguém que a preferida é jejum. Verdade. Ninguém fica sem comer. Ainda mais mais tenso, mais difícil. se falando de crente, né? Eu gosto muito de meditação. Eu acho que depois que eu aprendi sobre meditação, essa parada de ficar ruminando a palavra, aquilo que você acabou de ver, aquilo que o Senhor está te mostrando ali, para mim foi muito importante, porque eu acho que a gente vive num mundo hoje muito corrido. A gente tem uma lista cheia de coisas para fazer, a gente acorda já mexendo no celular, já vendo o que a gente vai fazer de tarde, de noite, e aí você parar o seu tempo para você só fazer isso, para mim foi tipo assim, uma coisa que mudou muito o meu relacionamento com Deus. E pra você, Gi, qual que é a sua preferida? Cara, não tem como eu não falar de oração, né? Que eu acho que é talvez um dos assuntos mais fortes, assim, que Deus bate em relação à minha vida. Mas, nesse momento, eu tenho uma preferida que não é oração. É que eu acho que talvez Deus tá falando comigo, eu tenho pensado um pouco sobre esse assunto, que é a disciplina espiritual da simplicidade. Legal. Aí, eu tava até dando uma olhadinha no capítulo que o Richard Foster fala disso, e eu acho muito interessante que ele fala que simplicidade, o oposto pra ele seria escravidão. Forte. Que é uma pessoa que não é simples nesse sentido, não é só questão de dinheiro aqui envolvida, mas ela é uma pessoa que ela não é escrava, por exemplo, de bens materiais ou do que as pessoas pensam sobre ela. Ou ela não é escrava da necessidade de status diante dos homens. Então, a simplicidade, ela toca em várias facetas, assim, né? E eu acho que pouco se fala disso na igreja, né? E parece que todo mundo tá numa corrida para ter cada vez mais, mas o evangelho nos chama para buscar um caminho de simplicidade, porque Jesus era assim, né? Muito bom. E você, Angie? Eu também gosto muito da disciplina de meditação, porque eu acredito que ela vem na contrapartida também de um mundo de muita correria e de muita preocupação, né? Realmente, quando a gente traz a palavra de Deus, a gente inculca a palavra de Deus.
E a Bíblia fala sobre trazer à memória o que nos dá esperança. A Bíblia fala sobre a palavra ser como uma espada, porque às vezes existem batalhas na mente e que quando você traz a verdade da palavra, medita nessa verdade, você entende, cara, é sobre ele, né? Deus não perdeu o controle, ele é soberano, ele tá no controle de todas as coisas. Então, acho que isso nos leva para um lugar, assim, de descanso no Senhor mesmo. E uma disciplina que eu aprendi muito, bem assim, ainda mais nesse ano de school, né? É a disciplina da comunhão. Então, confesso assim que como curitibana, Não tem como, né? como Todo uma mundo boa querendo falar solitude, levantando e indo embora. como uma boa curitibana, assim, né? Eu amava a solitude. E eu amo ainda. Mas eu acho que a comunhão, assim, e você viver de fato o que é a comunhão, não é só depois de um culto de domingo e comer uma pizza, mas você viver uma vida na vida, tudo isso, assim, é algo que nos ensina muito, com certeza é muito desafiador, mas é um lugar de ferro afiando ferro mesmo, é um lugar onde a gente é santificado, né? E é onde a gente pode perceber a graça do Senhor no nosso irmão também. Então, acho que isso é muito bom. Gente, vamos falar quais são as disciplinas espirituais aqui? Vamos lá. Fala aí hoje pra gente. Então, tem uma divisão que o Richard Foster traz no livro dele, que é muito boa, e ele divide elas em disciplinas interiores, que é meditação, oração, jejum e estudo, disciplinas exteriores, que é simplicidade, solitude, submissão e serviço, e disciplinas comunitárias, confissão, adoração, orientação e celebração. Eu nem imaginava algumas delas, né? Por exemplo, simplicidade, é algo que a gente realmente não ouve falar muito, né? Sim. Submissão, talvez daria até pra gente entender, discorrer mais um pouquinho, né, sobre o que é Própria essa questão confissão, da né? Sim. confissão. Lucas, como você acha que alguma dessas ela é opcional? Porque, assim, é difícil a gente cumprir todas as disciplinas e todos os hábitos. Mas elas são todas obrigatórias? Cara, são porque a própria divisão, ela é obrigatória no sentido assim, ó, elas são porque a própria divisão, ela dá um norte muito bem pra gente, né? Então, eu tenho disciplinas que tem um aspecto muito mais, talvez, individual, né? Daquilo que eu tenho de vida com o Senhor. Mas eu também tenho essa parte ali um pouco mais coletiva. E eu também tenho essa questão, assim, de coisas de práticas. Então, por exemplo, confissão, adoração. Mano, são coisas muito importantes que a gente precisa exercer. Quer dizer que você vai estar fazendo sempre as individuais, aquelas que são interiores, sim. Né? Porque leitura da palavra, você vai ter que buscar ter uma dinâmica, uma rotina, né? No sentido assim, não de uma forma por fazer, né? Mas mano, eu tenho que ter uma prática de jejum, eu tenho prática de oração, né? De leitura da palavra, dessa meditação, de estudo, né? Buscar entender a palavra. Então, eu preciso exercer isso. Agora, por exemplo, no sentido assim de um sentido de confissão, é obrigatório fazer? Eu farei sempre, à medida que eu necessite, caso aconteça alguma coisa. Mas, de uma forma assim, cara, eu não diria obrigatório, talvez até, né? Eu acho que a gente poderia até mudar a A palavra, assim, palavra como... não é melhor, né? Obrigatório. Eu acho que a gente poderia mudar a palavra, assim, até tipo assim, cara, olhando para o contexto de relacionamento com Deus, daquilo que eu vivo com o Senhor, daquilo que eu vivo com meus irmãos, eu diria que talvez são necessárias. E a gente vai entendendo isso, acho que até à medida que a gente vai amadurecendo, né? Isso. No sentido, acho que o meio da graça, talvez, porque disciplina também fica um negócio hoje em dia tão, tipo, mano, você tem que fazer e tal, e a pessoa pode ficar condicionada. Mas eu acho que o meio da graça cara, eu me relaciono com o Senhor, eu vou crescendo em maturidade, seja de uma forma individual, mas também coletiva, e eu vou entendendo, cara, eu preciso, por meio da Bíblia, né? Me pautando com o meio da Bíblia. Mano, eu preciso buscar o Senhor. Eu preciso, se acontecer alguma coisa, eu preciso confessar. Eu preciso estudar para entender. Então, a gente vai entendendo, de fato, uma necessidade mesmo, né? Acho que meios da graça, né? Pode falar, menina. E eu acho até interessante isso que o Casca trouxe, no sentido, assim, de a gente, novamente, não usar uma disciplina como, quanto mais eu oro, quanto mais eu leio a Bíblia, mais jejum, então mais o Senhor lá do céu vai falar, nossa, cara, é isso aí, olha como ela tá orando, então eu vou entregar mais da minha parte pra ela também e tal.
Eu acho que a gente tem que entender que todas as disciplinas, elas têm um fim, que é nos levar para mais perto de Deus, assim, conhecer o coração de Deus, sabe? Então, não é mais naquela questão de eu vou ganhar algo em troca de Deus, porque eu tô sendo uma boa filha ao ser disciplinada e tal. Mas é na questão realmente de, Senhor, o que se passa no seu coração, né? Eu acho muito legal uma frase que uma vez até a Val usou quando ela foi dar aula pra gente. Ela falou assim, a Bíblia, ela tem um tom de voz, e o tom de voz da Bíblia é o tom de voz de Deus, né? Então, o que tá no coração dele tá ali. Então, quando eu leio a Bíblia, não é para ser uma super estudiosa apenas e tal, mas é para entender, Senhor, o que importa o seu coração. Quando a gente vai para comunhão, Senhor, como o Senhor vê o meu irmão? Como o Senhor vê a minha irmã, sabe? Então, é sempre, não é mais sobre nós. Nós não somos o centro de nada, mas Ele é o centro. Quando você falou a palavra obrigatório, né? Eu acho que eu diria que as disciplinas, elas devem meio que fazer parte da nossa vida. Ah, Porque no caminho de amadurecer na fé, a gente precisa se cercar de coisas, sim. sabe? Então, é muito parecido com alguém que tá crescendo também. O que você precisa? Você precisa se alimentar, você precisa fazer um exercício físico, você precisa... Sei lá, na nossa vida a gente não tem hábitos que a gente coloca à nossa volta para que a gente possa chegar em um certo objetivo. Eu acho que a caminhada com Jesus, essas coisas devem fazer parte da nossa vida, de quem nós somos, assim. Então, a gente deve se rodear disso. Então, quando Jesus fala na Bíblia, ele fala assim, quando orares, ore assim, assim, assado. Quando jejuar, aí você faz assim, assim, assim. Aí, Jesus não tá falando se, ele tá falando quando. Quer dizer, então, vocês estão me seguindo nesse caminho, aí toda vez que vocês fizerem isso, faça dessa forma. Então, é algo que tem que fazer parte, sabe? Da nossa vida. Eu acho que o segredo talvez seja sondar sempre o coração. Porque você vai poder fazer um jejum, por exemplo, é a parada de fazer coisas para Deus sem Deus. Então, tudo pode estar corrompido. Até se você não conseguir fazer isso, colocar isso como hábitos saudáveis, onde você está querendo mais um relacionamento com Deus, e a essência de sondar o seu coração é qual é a intenção que eu estou fazendo isso aqui? E aí, se ela tiver no caminho certo, aí ela vai ser sempre válida, né? A nossa vida, né, ela precisa ser, tipo, regida no sentido assim de, cara, tem algo que é mais importante, né, que é o Senhor, meu relacionamento com Ele. Então eu preciso, tudo, né, que eu faço, eu preciso partir desse lugar, né, do meu coração estando nele. Então, é igual a gente falou, né, esses hábitos que a gente tem, também são um lugar, tipo assim, de me aproximar dele, porque, cara, a gente consegue fazer as coisas, a gente aprende a fazer. Só que, por exemplo, às vezes eu posso estar, sei lá, no DNA ali, fazendo alguma coisa, compartilhando de algo que eu já vivi, eu já aprendi, já carrego comigo, ok? Mas no meu dia a dia, esses meios de graça, disciplinas espirituais, como é que tá, né? Eu tô de fato vivendo todos os dias, né, uma porção nova daquilo que Deus tem para mim. Então, tipo, cara, eu tô lendo a Bíblia, cara, que revelar, li isso aqui, mas hoje o Senhor queria poder revelar algo para mim a respeito daquele texto, daquele versículo. Tô conversando com o Senhor, né, a respeito da oração, né? Eu li um livro do irmão Lawrence, né? Ele falava isso, né? É muito importante a gente ter essa vida, né? Tipo, cara, eu preciso me retirar, né? E ter o meu momento com o Senhor. Mas eu também preciso entender que eu estou em constante, como um amigo que está sempre comigo. Cara, eu estou trabalhando, eu estou lá no computador, lá na school lá, e eu tô aqui, tipo, mandando e-mail, tá fazendo alguma coisa, e eu, Senhor, obrigado e tal, porque... Então, eu tô em constante, cara, meu amigo tá sempre comigo. Então, tipo, ter essa percepção de que, cara, eu preciso ter esses momentos muito individuais, mas eu preciso fazer disso, de fato, um estilo de vida, né? Tipo, cara, isso aqui faz parte. E se eu não tiver isso aqui, mano, vai ser mais de mim mesmo, né? Nós temos hoje em dia Infelizmente, nós temos uma dualidade onde a gente não consegue identificar o nosso trabalho como algo santo. E aí Só que a gente tem um corpo só, né? Então, não tem uma divisão entre o meu trabalho, que é a pessoa que está ali sou eu. De alguma forma, as disciplinas espirituais influenciam na hora do trabalho. Por exemplo, a parte de comunidade. Você começa a se relacionar com uma forma diferente com a pessoa que você está trabalhando. Eu acho que influencia muito. A Ângela, inclusive, nós somos colegas, né, de área lá no administrativo. Eu acho que influencia muito, mano, quando a gente olha até essa perspectiva daquilo que a Ângela falou ali dessas divisões, né? Então, cara, eu tô trabalhando,
mas ao mesmo tempo eu tenho uma porção para derramar no corpo. E quem é o, tipo assim, no caso, a Anja, a Jussara, que trabalham comigo, ou os outros staffs. Então, a minha dinâmica de olhar o todo, ela muda. E ela precisa mudar. Porque não é mais por mim mesmo, a maneira que eu vou viver, eu vou agir, mas pautado na palavra, com meio das disciplinas espirituais, mano, a pessoa tá tendo algum tipo de dificuldade, eu vou poder trazer a perspectiva da palavra. A pessoa tá precisando talvez ser exortada, ou ao contrário, a gente vai, mano, ó, isso aqui. A pessoa quer confessar alguma coisa, ou eu quero confessar alguma coisa, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, mano, ó, aconteceu isso aqui, queria orar, queria pedir oração e tal. Então você vê que, mano, muda a nossa relação com as pessoas, porque a gente entende, mano, isso aqui é vida. Isso aqui é maior que eu, né? Eu acho que o Paulo tem um termo, né, pra talvez falar isso que você tá falando, que é andar no espírito, né? Boa. Então, acho que as disciplinas espirituais são um caminho pra gente constantemente ser levados para esse lugar de andar no espírito. Enquanto a gente anda no espírito, a gente consegue compartilhar a vida com quem tá perto da gente, né? Boa. Então, nossa vida de oração, de jejum, de meditação, de serviço, de comunhão. Quando a gente vive isso e a gente tá fazendo qualquer coisa com qualquer pessoa, o que vai sair da gente é a vida do espírito. Mas se a gente tá andando na carne, ou seja, alimentando a carne, fazendo as coisas da carne, automaticamente, estando perto de alguém, o que vai sair da gente não é a vida de Deus, é outra coisa. Então, eu acho que pode ter a ver com isso também. Sim. Eu creio que é isso, assim, eu creio também que é sobre... As disciplinas, elas ajudam muito a gente a manter um espírito tranquilo, assim, diante das adversidades, das situações, porque, novamente, a gente volta para quem é o centro, né? Que é o Senhor. Então, diante de alguma situação difícil, algum conflito, algo que acontece, a gente volta para Ele, né? A gente tem essa tranquilidade, esse descanso, né? A gente sabe aonde colocar o nosso coração. Então, acho que tudo isso, com certeza, influencia e nos ajuda no dia a dia. Nós fazemos parte, então, de um treinamento de missionários, né? Essa é a base do Desascope School, preparando pessoas para a grande comissão. E na matéria, né, na grade curricular ali, a gente fala muito sobre disciplina espiritual. Por que vocês acham que esse assunto é tão importante para quem está sendo treinado para missões? Nossa, excelente pergunta. Vai, Angie. Eu acredito que as disciplinas, elas dão justamente essa munição, né? Pra gente ir na contramão de um mundo caótico, de um mundo de performance, e pra gente entender quem é o Senhor da missão. Porque é aquilo que o Casca falou, que a gente trouxe aqui, que às vezes você aprende a fazer coisas, né? A Vivian mesmo já falou isso, às vezes você aprende a fazer coisas, e você pode fazer essas coisas muito bem, mas o que acontece? A gente precisa fazer o que Deus está nos falando para fazer. Então, quando eu volto meus olhos para as disciplinas, se eu estou voltando os meus olhos para Deus, eu falo, Senhor, tá todo mundo indo para lá, mas o que o Senhor tem para esse tempo agora? Tá todo mundo dizendo isso, mas o que o Senhor está dizendo sobre isso? Então, para a missão, isso é fundamental, né? Nós não sermos missionários que vão seguir o fluxo ou que vão aprender, porque a missão, às vezes, ela tem muita demanda, e você pode ser movido por esse monte de demandas. Então, é para a gente entender que nós não vamos agir pela demanda, mas nós vamos agir e buscar estar com o coração alinhado ao coração de Deus. Eu diria que é impossível fazer a missão, completar a missão sem a graça de Deus. E se a gente fala que as disciplinas são o meio da graça, então assim, pensa. A gente tá aqui nessa sala e tá toda escura. E eu me colocar nesse lugar que a graça passa, não é que eu tenho que inventar a luz aqui, não é que eu tenho que criar a luz, meu papel não é criar a luz, entendeu? Meu papel é só ligar o interruptor. Pegou? Tipo assim, meu papel não é ir buscar uma água, achar uma... Meu papel é só ligar a torneira e deixar a água fluir. Então, é como se, assim, eu precisasse tomar um banho e tivesse uma cachoeira. É só eu me colocar ali, onde a água tá passando, entende? Então, não é possível cumprir a grande comissão pela força do nosso braço. Como a gente falou, a gente precisa da graça de Deus. E o lugar onde muitas vezes a graça de Deus flui é nesses lugares das disciplinas espirituais, nos meios da graça. Eu acho. Eu lembro esse tempo atrás eu estava lendo Liturgia do Ordinário, né? E aí, o capítulo lá, alguns capítulos, eles são bem práticos, né? Do nosso dia a dia, Nossa, né? eu nunca li esse livro, livro mas eu vou É de muito vontade bom. de ler. É muito bom. E aí tem um lá que eu acho que me marcou muito, né? Que foi arrumando a cama. Porque quando... eu falava assim, cara, eu acordava
E a primeira coisa que eu fazia era ver celular, às vezes rede social, às vezes e-mail, essas coisas assim. E tipo, a vida, naquele dia, eu já acordava acontecendo rede social. E eu não tinha o primeiro contato com aquilo que talvez era o mais importante para mim, né? Que era talvez, tipo, parar e olhar e falar, mano, deixa eu ver a questão da palavra, né? E eu me identifiquei muito, né, cara, porque sou contador de formação, né? Então, eu vivi muito tempo minha rotina, né, no sentido de trabalho e até na school, né, por exemplo, no ano passado mesmo, teve uma hora, cara, que eu comecei a perceber que eu tava indo muito para esse lado automático. E entrar nesse lado automático é tipo, igual a gente falou, né? Saber fazer, mas você deixar de talvez de ter a melhor parte, de que é o quê, mano? Estar aos pés do Senhor, que é de ter o seu coração de fato de encontro com o coração de Deus mesmo, né? Então essas disciplinas, esses meios da graça, eu acho que eles são muito para isso, sim, né? Tipo, para que a gente tenha o nosso coração, tipo assim, cara, entregue para o Senhor mesmo, assim, sabe? Então, se a gente deixa de buscar esse lugar, se a gente deixa de fazer isso, a gente vai estar na missão, a gente vai estar empreendendo, a gente vai estar vivendo vários aspectos, né, da vocação que cada um o Senhor derramou ali, mas de uma maneira muito, talvez até vazia, assim, né? Porque o principal a gente não vai ter. É. Esse livro ele fala basicamente sobre como encontrar um Deus extraordinário no seu ordinário. E aí eu gosto muito do exemplo que a autora usa, que é quem é que garante que você vai acordar no outro dia quando você está dormindo? Porque dormir é o maior ato de confiança que a gente tem em Deus. Porque você tá ali dormindo, você não sabe o que vai acontecer, você não tem controle do seu corpo, de nada, porque você tá literalmente dormindo, né? Então, quem é que garante que você vai acordar no outro dia? Então, esse é o maior ato de confiança em Deus, né? E eu acredito que os hábitos, as disciplinas espirituais, os hábitos que a gente tá falando aqui, eles são muito práticos também, né? E eu queria falar sobre a simplicidade, porque a simplicidade é um dos hábitos, só que simplicidade não é ser pobre, né? Se for, a gente tá aplicando muito bem isso aqui, tá? A gente tá aqui, ó. Fala aí, Gi, o que você acha? Eu acho que é prático, mas ele precisa ser algo que vem do coração, entende? Porque assim, por exemplo, eu vou citar o exemplo que eu disse aqui, né? Que é não ficar refém ou escravo da opinião dos homens. Então eu acho que assim, precisa ser um negócio que vem do Espírito Santo mudando meu coração. Que é, eu preciso da opinião de Deus. É claro, gente, que na comunhão a gente tem a opinião dos nossos irmãos e o conselho, e eu não tô excluindo isso, tá? Mas eu tô falando daquele lance que, tipo assim, eu preciso que todo mundo o tempo todo me afirme, me apoie, que eu esteja bem na visão de todo mundo. Então, em primeiro lugar, eu preciso estar bem na visão de Deus, eu preciso entender o que Deus pensa a meu respeito, assim, isso é libertador. Então, quando eu entendo isso dentro de mim, a minha prática vai ser um reflexo disso. E aí é do tipo assim, cara, eu vou fazer isso aqui, mas eu não tô preocupada se vai ter aplauso de alguém, se alguém vai me reconhecer, se alguém vai falar meu nome depois, vai me dar o crédito que eu preciso, sabe? É óbvio que eu acho que na prática essas coisas elas acabam virando uma só. A parte interior e a prática, elas acabam meio que se emaranhando, assim. Mas eu acho que o que eu diria é que a gente precisa sempre recorrer a esse lugar de entender o que Deus pensa a nosso respeito. E aí, na prática, a gente vai lidando com os pormenores, né? Bom. Hoje você mora com 130 pessoas, mais ou menos, Mais né? ou menos. Você, Cascão, eu. A gente ainda trabalha nesse ambiente, mas consegue ir pra casa, né? Eu queria que você falasse pra gente. A linha é muito tênue entre o que é bom viver em comunidade e a solitude. Essas disciplinas, elas se contradizem. Como que você encontrou uma certa harmonia entre essas duas disciplinas espirituais? Muito bom. Eu acredito que algo que todo mundo entra em choque, assim, principalmente os alunos que dormem em alojamentos na school, é essa questão de como eu vou ter solitude se para todo lugar que eu olho tem gente. Em todo canto do campus da school tem gente. Mas eu acredito que essa questão da solitude, ela fala muito sobre algo interior também, sabe? Porque às vezes você pode estar sozinho
e estar num estado caótico, que não é a solitude. E às vezes você pode estar com muitas pessoas e dentro de si saber como buscar a solitude, buscar ao Senhor nesse lugar, cultivar isso, né, do espírito tranquilo que eu falei. Então a gente tem que tomar esse cuidado de não confundir a solitude com a solidão. Né? A solitude, ela é muito mais esse aquietar, assim, né? Aquietar e ouvir ao Senhor, independente das vozes. Muito bom. Cascão, como que você acha que a prática do jejum, ela não de forma prática mesmo assim, como não cair na rotina? Porque às vezes a gente coloca metas, né, de jejum, não sei nem se isso é certo falar essa palavra, mas, por exemplo, toda segunda-feira eu vou jejuar e aí eu tenho a meta que toda segunda-feira eu vou fazer isso. Como que isso não pode entrar na nossa rotina, assim? Que isso acaba se tornando uma coisa que tá lá, porque eu já, na minha cabeça, eu já firmei esse compromisso comigo mesmo, né, nem com Deus, e aí eu vou fazer sempre ali essa disciplina. Como que você acha esse meio termo de preciso aplicar sempre com constância, mas também não posso deixar que isso caia na rotina? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem, né? Mas, cara, é a consciência do porquê eu faço. De entender que o jejum de forma específica, né? É algo que na palavra o Senhor direciona para que a gente faça. Então eu preciso entender isso. Eu preciso entender a consciência do jejum, né? No sentido assim, cara, quando eu estou jejuando, não é meramente para mim parecer o mais espiritual possível. Não é para mim ter a perspectiva de tipo assim, nossa, aquele cara jejua, e não sei o quê. Não é isso. É de, cara, meu coração ele está sendo um pouco mais entregue ao Senhor. E também, né, lógico, de uma forma, falando que é a respeito do jejum também, eu sempre gosto de lembrar, assim, que o jejum é o meu manifesto de saudade, né? Então, se eu olho para a palavra, né, no sentido assim de, cara, o Senhor, ele estava aqui, ele não jejuava, e aí ele deixa isso pra gente, né, cara, eu vou. E aí vocês vão jejuar nesse período, mas um dia eu vou voltar. E então eu faço a minha perspectiva da minha consciência, né, de jejuar, ela muda totalmente, né? Porque agora eu faço, cara, eu não faço como uma barganha com Deus, no sentido de, cara, eu quero jejuar talvez para me querer ganhar alguma coisa em benefício próprio. Mano, a única recompensa se eu tiver que ter alguma recompensa, a única recompensa que eu vou querer é o próprio Senhor, fazendo, de fato, estando aqui comigo, né? Então, acho que é essa consciência do porquê eu estou fazendo, né? Eu acho que isso aplica também para acho que todas as disciplinas, assim, né? A gente ter essa consciência, mano, por que que eu estou fazendo isso, né? Por que que eu quero jejuar, ter uma constância de jejum? Sempre sondando o coração também, né? Para que a gente não caia nesse lugar perigoso, mas tipo, mano, eu tô indo, tá no caminho certo? É pela motivação correta? Então, vamos lá, vamos seguir. Eu acho muito, muito importante isso que você falou, mas eu vou trazer um contraponto aqui da questão da rotina, tá? Sim. Que eu não acho que é um problema a gente cair na rotina, usar esse termo, tá? Porque eu acho que a gente tem que sempre se lembrar que muitas vezes a prática da disciplina espiritual vai estar recheada de tédio. É a vida ordinária, né? É, o ordinário. Uf. É a liturgia. Nem todo dia que você faz aquilo é especial. Na verdade, é o contrário. É todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo... Gente, vamos lá, vamos ser sinceros aqui, vamos abrir o coração, finge que não tem câmera. Vamos lá, gente. Tipo, a gente vai lá, ora todo dia, na maioria dos dias. De quantas em quantas vezes você ora, é um negócio que Deus vem e fala em voz audível, assim, no seu devocional. Você terminou o devocional no chão. Em Você é aberto, prantos. você é a primeira aqui, vulnerável. Gente, a maioria dos meus devocionais são normais. Eu oro, escrevo no meu diário de oração, leio meus capítulos da Bíblia ali, medito algum versículo. Às vezes é bem rapidinho, que eu sou mãe, o rolê é... Tem dia que você não quer estar lá. Cara, tem dia que eu tô morrendo de sono. Tipo assim, eu tenho tanta coisa pra fazer. Então, a gente tá sempre se puxando pra sempre ter isso como um hábito mesmo. Mas às vezes é corrido. Sim. Às vezes falo, cara, amém, maravilhoso, mas foi normal, entende? Até que um dia. Até que um dia você tá lá mais um dia, fazendo a mesma coisa. E Deus vem de um jeito diferente. E a gente recebe a presença de Deus, uma visitação, uma revelação. Meu, quantas vezes eu estava lendo o mesmo capítulo da Bíblia que eu já li 100 vezes.
de repente ele brilha de uma forma diferente. É o Espírito Santo me revelando algo sobre ele que eu nunca tinha visto ali. É uma coisa mística. Não depende da minha inteligência ali naquele momento. É Deus iluminando a palavra. Mas a verdade que a gente precisa encarar é que várias vezes vai ser rotineiro. E chato, com todo respeito. É a realidade, né? Entediante. Mas isso é aí que, na minha opinião, tá a formação. A formação, ela vem de repetir várias vezes. De estar ali sempre, sabe? O Haroldo falava, né? Leia a Bíblia toda e sempre. E aí, teve um ano da minha vida que eu li a Bíblia e toda semana ele tava com a gente ia comentando o que chamou a atenção. E aí era muito interessante, porque ele já tinha lido milhões de vezes, né? Porque ele lê todo ano, desde criancinha, então ele já tinha lido muitas vezes. E aí às vezes a gente falava, nossa, esse versículo brilhou assim pra mim dessa forma, entendi isso. E ele ficava surpreso com aquela revelação e tal. Então assim, a vida com Jesus, ela é muito rica. E ela tem dessas surpresas maravilhosas. Mas é uma vida com um amigo. Todo dia ali. E tem um dia que, meu Deus, acontece um negócio, né? Então, eu acho que é isso. Deu pra entender o contraponto? Tem Com dia que é certeza. uau e tem dia que não é uau. Mas você vai estar lá. Mas é isso. A gente ouve muitos professores falando e pessoas que a gente admira, né? Que vem aqui e fala, e qual é o segredo e tal, mas é muito sobre isso, assim, a constância, né? Eu lembro até uma vez da Dani falar numa aula, e o Fábio Coelho já falou isso também, sobre a questão da intensidade. Não é sobre intensidade, é sobre constância, né? Então, quantas vezes eu me peguei, cara, hoje eu não consegui fazer o devocional no horário que eu gostaria. Eu gosto de fazer de manhã, no tempo que eu gostaria, ali com calma. Tem dias que é corrida, e aí eu pensava, cara, não deu, não vou mais fazer. Amanhã eu tento de novo. Tipo, não valeu, né? Não valeu. Não deu pra dar o check ali do jeito que eu gostaria. Mas a verdade é que é sobre constância. Então, tem dias que vai dar pra ter 1 hora, talvez mais de devocional. Tem dias, igual você falou, eu sou mãe, entendeu? Tem dias que vai ser 20 minutos, mas é sobre, eu tô aqui, né? Eu vou ler, eu vou insistir nisso. Tem dias que vai ser uau, tem dias que vai ser paradaço, mas é sobre, eu vou perseverar nisso, por uma questão de obediência, por uma questão de constância mesmo. Posso contar um testemunho rápido? Por favor. Eu não esqueço um dia que eu tava lendo o Antigo Testamento, eu acho que eu tava lendo aquela parte de Êxodo, que é do Sinai, né? Que hoje é uma passagem muito especial pra mim, assim. Já estudei bastante sobre, tem um significado muito forte pra mim. Mas eu me lembro que naquela época, vários anos atrás, eu lia e não via nada, não conseguia ver nada de especial. Ó. Sei, perdão, sei. Achei a gente como a gente, gente. Eu lia assim e falava, tá. Até que um dia eu tava num turno de oração e alguém começou a cantar, tipo, santo, 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 que Deus era santo. Só isso. E aquilo começou parece que exatamente esse processo, assim. Aquela leitura se iluminou no meu interior. Legal. E eu comecei a ter uma revelação da santidade de Deus. Tipo, aquele Deus no Sinai não é qualquer um. Não é parecido com os outros deuses, não tem nada a ver. Ele é santo e quer dizer, não dá pra pisar no monte, sabe? Porque ele é santo, não dá pra chegar tão perto sem temor, porque ele é completamente santo. Entende? Então, às vezes, numa leitura normal, daqui a um tempo, assim, o Espírito Santo vai te lembrar ela e te ajudar num momento importante da sua vida, fazer aquilo fazer sentido pra você de alguma forma. Então, por isso que eu acho que a gente tem que permanecer na rotina, no dia bom, no dia mau, no dia fácil, difícil. Eu lembro que, acho que hoje talvez nem tanto assim, mas antigamente a gente, um pouco antes, assim, alguns anos atrás, a gente falava muito sobre a quantidade de horas, né, que as pessoas oravam pela manhã ali. Aí a pessoa olhava que tem uma vida ordinária mesmo, né? Olhava e falava, cara, eu não consigo, o que eu tenho é 15, 30 minutos do dia, né? E bem o que a gente falou, né? Acho que ter essa constância, né? Tipo, no sentido assim de, vamos lá, mais um dia, vamos lá mais uma vez, faz a leitura. E aí os dias que eu, cara, talvez eu não queira, né? Eu sempre me lembrar até essa consciência mesmo, né? Mano, mas por que eu faço, né? Por que eu tô fazendo? Acho que é o equilíbrio, né, cara? Eu não vou, deixa pra lá, mas eu também não vou ficar, tipo, como se eu fosse
nossa, isso aqui eu quero sair brilhando do negócio. Hoje vai ter vozes e trovões no negócio, né? Eu ter Raios. Hoje teve, inclusive. Mas eu ter essa consciência, né, cara? Por que eu faço? Isso. E aí eu colocar em prática. Mano, vai ter dia que é corrido, família, É juntar com filhos, propósito e constância, né? É, Eu acho que eles têm que andar os juntos. dois, isso mesmo. Você acha que jejum traz discernimento espiritual? Gera santidade? Essa a gente tem que responder que ela é professora de Quero saber, vai. Tá, Gi, vai lá. não faz isso comigo. Sério? Com certeza. Eu direcionei pro Gi, mas a Ela gente que jogou pra possa- você, então Ah, você vai assumir. Isso tá muito mais fresco. Qual a pergunta? Se gera... Você acha que jejum gera mais discernimento espiritual? Eu acredito que a Bíblia ela traz alguns motivos pelos quais jejuar, né? Que a gente vê e tem lá. E eu acredito que existem momentos em que o jejum, ele não é tipo um superpoder, entendeu? Você não vai jejuar e de repente, pá, tudo vai se abrir, porque senão a gente tá voltando pra um lugar de botar uma fórmula. Se eu fizer isso, logo a consequência vai ser isso. Mas eu acredito que se a gente sente um direcionamento do espírito nesse lugar de jejuar e tudo mais, eu acredito que é muito mais sobre isso, estar atento ao direcionamento do espírito e não sobre o jejum ser a fórmula mágica para eu ter mais discernimento espiritual. Então, acho que esse é o equilíbrio, sabe? Esse é o ponto. Entender? Se o Espírito Santo está te direcionando numa determinada situação sobre vamos fazer um jejum, vamos buscar isso através do jejum, amém. Mas a gente não pode dizer o jejum é a chave, o poder secreto para que eu tenha discernimento espiritual e tudo mais. Eu pergunto porque a gente tá num comodismo, eu acho, quando a gente fala sobre o jejum, que as pessoas, você fala assim, normalmente você não fala, né? Mas aí as pessoas descobrem que você tá fazendo jejum, aí a pergunta vem, mas você tá jejuando pra quê? Como se fosse uma barganha pra Deus, então, tipo, eu vou ficar sem comer aqui pra que eu ganhe algo do Senhor. E a gente jejua aqui e acho que não tem nem motivo. Assim, o jejuar, eu parar de comer, é essa saudade mesmo para que Jesus volte, é esse lugar onde eu tô abdicando ali de prazeres também, né? O que você acha? Eu acho jejum complexo. É. Cara, vamos ver como é que eu posso falar isso sem me comprometer muito. Não, a gente quer que você se comprometa, vai. Meu Deus. Então, mas é uma coisa muito pessoal, assim. Eu acredito que existe um elemento místico no jejum, mas eu não tenho necessariamente como provar. Eu até vou Fonte, vozes na trazer minha aqui, cabeça. lá em Mateus 17, né, Jesus até fala, quando os discípulos perguntam, mas por que a gente não conseguiu expulsar os demônios? E ele fala, tem demônios que saem através de jejum e oração. Então, assim, existe uma questão espiritual também, a gente não pode ignorar completamente. Eu só não acho que a gente tem que jejuar com essa motivação. Você já ouviu falar? Nossa, meu Deus. Qual coisa corta, né? Nós não vamos cortar. Você já ouviu falar que esse versículo que você citou é um adendo que não necessariamente estava no texto original? Já ouvi falar. Por isso que eu digo isso, com cuidado, tá? Que é tipo assim, é algo que eu penso, por quê? E aí eu tô me baseando um pouco na minha experiência pessoal e de alguns outros irmãos. Mas eu não tenho um texto claro que vai respaldar ali. Que respalda totalmente, ipsis literis, entendeu? Mas eu acho que o jejum, ele tem algo místico nele, que ele aumenta a nossa sensibilidade espiritual, que nos ajuda a ouvir a voz de Deus. Tem um aspecto do jejum que eu gosto muito, que o John Piper aborda no livro dele, Fome por Deus. Já leu? Não. Muito bom esse livro. A capa azul, né? Não sei. Acho que é. Faz muito tempo que eu li. Mas teve uma coisa que me marcou quando eu li. Deve fazer só uns 10 anos. Que me marcou muito, que ele fala assim, nós não temos fome por Deus porque estamos abarrotados das coisas da mesa desse mundo. E aí, tipo assim, pra mim o jejum é quando você decide jejuar e decide parar de preencher as suas emoções com comida, um monte de rede social e ficar, tipo, meio que alienado, assim, desensibilizado com tanta coisa que a gente faz, sabe? E aí você tira essas muletas e você para de se alimentar da mesa do mundo por um tempo, assim, e você começa a perceber sua fome por Deus crescendo. Entende? Porque você tira as coisas... É tipo assim, uma criança que fica querendo encher o estômago de bala e pirulito, e no fim isso não mata a fome e também não faz crescer, não dá saúde, entende? Então, eu acho que
o jejum é essa atitude. Tipo assim, eu preciso me alimentar do pão da vida. Não dá mais pra eu ficar alimentando a minha alma com esse monte de porcaria. E aí, isso traz uma busca maior por Deus, uma fome maior. E eu acho que nesse lugar os nossos sentidos espirituais, eles ficam mais aguçados. Alguma disciplina para vocês era subestimada e quando vocês começaram a aplicar, meio que deu uma viradinha de chave assim e falou assim, opa, isso aqui foi importante para mim? Eu acredito que algumas disciplinas eu não tinha conhecimento que era uma disciplina, né? E aí, a partir do momento que a gente começa a viver isso e aplicar, você começa a entender, falar, nossa, isso faz muito sentido, né? Então, por exemplo, simplicidade, celebração, né? Então, disciplinas assim que você pensa, nossa, o que que tem a ver aqui com oração e a celebração? Mas eu acredito que quando a gente começa a viver isso, a gente entende, né? Entende o porquê, entende o quanto isso é essencial para nossa vida. É a disciplina da confissão, né? Que a galera não usa. Tá junto com o jejum ali. As disciplinas ranking. esquecidas. Que eu acho que ela é essencial para o nosso amadurecimento na fé. Porque quando a gente confessa os nossos pecados, não só a Deus, mas a um irmão na fé, alguém no corpo de Cristo, a gente recebe cura, né? Como diz em Tiago, confessai os vossos pecados para serem curados. Então, eu acho que tem um caminho muito legal que a gente não se aproveita tanto, né? Então, a disciplina da confissão, ela é um caminho de cura, mas ela é um caminho também que talvez vocês já tiveram essa experiência de quando a gente tá orando e confessa um pecado para Deus e você fica na dúvida se ele te perdoa ou não. Parece que o perdão de Deus não é tão palpável. Então, acho que é o Art Katz que fala que quando você confessa a um irmão e ele é voz de Deus na sua vida, ele fala, você tá perdoado em nome de Jesus. Ele tá sendo Cristo ali pra você naquele momento, não deixando dúvida que há um perdão disponível pra você naquele momento. Então, cara, tem muita riqueza na disciplina da confissão também. Amém. Eu acredito que, nesse caso, cara, eu acho que eu comecei a, até, que a gente falou, né, entender melhor esse sentido das disciplinas, né, e descobrir o que era a disciplina espiritual, mas eu tenho aprendido, né, até com base no sentido da contemplação, né, cara, eu comecei a ver algo que eu achava que era muito, tipo, igual eu falei, né, mano, tô aqui, tô olhando e tal, achei que era alguma coisa muito natural, mas à medida que eu vou trazendo isso para a perspectiva da palavra, né, eu gosto muito, assim, de Salmo 63, que quando fala que Davi, ele é dentro do santuário do Senhor e ele faz contemplar aquilo, né, e com base naquilo, mano, ele tem uma correspondência, né, ele fala, cara, o teu amor é melhor do que a própria vida, e aí ele vem os versículos todinhos ali, né, até o 8 mais ou menos, ele vem trazendo respostas a esse lugar, né, então eu comecei a enxergar essa disciplina, eu falei, como algo muito muito especial, assim, no sentido assim de, cara, olha a beleza, né? E a correspondência que eu preciso ter com relação a isso, assim, né? E eu acho que para todas, né? A gente precisa ter esse olhar, né? Tipo, cara, o que ela me traz, né? No sentido assim, apontando para Cristo, para que eu tenha meu coração um pouco mais nele, né? Muito bom. Bom, já tá acabando. Eu queria fazer uma última pergunta para vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem ainda, tá? Vou ser bondoso. Que é a seguinte, nós estamos falando aqui, existem muitas disciplinas, algumas até que normalmente o pessoal nem conhece. Se vocês estivessem começando hoje, qual vocês priorizariam? Então, eu vou começar por uma disciplina. Qual seria a primeira? E enquanto eles estão pensando aqui, meus amigos, eu quero falar para você. Olha, as disciplinas espirituais é um assunto mais complexo. A gente entende isso. Então, você viu que aqui a gente foi indicando meio que nas entrelinhas aqui vários livros para que você se aprofundasse nesse assunto. Então a gente quer pontuar aqui novamente, né? Por exemplo, esse livro Disciplinas Espirituais do Richard Foster, você pode encontrar na loja da Dizascope a própria Bíblia, que é a base e o centro disso aqui tudo, né? Que a gente se baseia nela. Você também pode se aprofundar nesse assunto. Tem o dos hábitos espirituais. Tem? Você falou. Mas tem na loja? Tem? Não sei. Eu acho que não. Quem é o autor? David Metz. Então, mais uma indicação para você, procurar aí.
Então, enfim, muitos livros, se aprofunde sobre esse assunto. Você viu o quanto é importante, o quanto a gente falou aqui sobre as nossas vivências, de coisas que nós literalmente colocamos a mão ali para ver e nutrir esse lugar de relacionamento. Então é muito importante que você se aprofunde nisso. E se vocês gostarem, eu quero que vocês comentem aqui, porque a gente pode se aprofundar em cada tema e trazer assuntos específicos sobre temas específicos em vídeos específicos. Então, mais especificidade aqui. Nem sei como fala especificidade. Mais específico. Especificidade. Quanto mais específico você quer que a gente seja, mais profundo, a gente pode preparar alguns vídeos aqui só sobre jejum, só sobre meditação, só sobre oração. Esse aqui é mais um geralzão, assim, para que você tenha uma base mesmo e se aprofunde nesse assunto, meus amigos, porque eu tenho certeza que isso vai agregar muito na sua vida. Então, comenta aqui embaixo, se inscreve nesse canal, já deixa o seu like aí, tá? Vocês estão prontos? Sim. Então bora. Vai, quero saber. Então a pergunta vou reformular até, dando mais tempo para vocês. Estamos começando agora, acabei de aprender sobre disciplinas espirituais. Qual é a que eu devo priorizar? Na opinião de vocês. Não, priorizar não. Vai, vamos falar que pode ser o ponto de partida. Tá bom, vai, vamos lá. E agora eu vou dar orgulho pro meu marido. Pra quem não sabe, eu sou casada com o Gui Schenkel e ele é o cara do estudo bíblico. Ele é o cara, acabou aí. Eu vou dizer que a gente pode começar com o estudo da Bíblia, com essa disciplina. Por quê? Porque a Bíblia vai te ensinar todas as outras. Então, nossa, eu fui muito sagaz. Por isso que eu dei tempo. Foi aqui, ó. Sabia que viu uma coisa aqui, ó. Tesouro. Profunda. Mas é porque eu acho que, assim, a Bíblia vai te dar todos os próximos passos. De como você tem que fazer, de como você pode amadurecer na fé, cultivar seu relacionamento com Jesus, como orar, como jejuar. Tudo isso está na Bíblia. Então, se a gente estuda a Bíblia, e como, ao contrário de muitos pensam que o estudo da Bíblia pode esfriar alguém na fé, eu acredito exatamente no contrário. Que ele coloca chama no nosso coração para amar mais Jesus. Verdade. Ó, porque agora ficou até chato aqui para vocês, tá? Não, então, vamos tirar... vamos colocar uma outra que não seja a Bíblia para poder agregar aqui pro pessoal, tá? Tô tentando enviar a barra de vocês. Mandem outra aí, além da leitura da Bíblia. Eu ia, assim, complementar o que a Gi falou, eu acho que a oração e a leitura, né? Porque daí a oração leva a gente para esse lugar de, eu não sou um mero estudioso, mas Senhor, o que o Senhor quer me dizer através da sua palavra? Esse termo ficou meio que o Senhor quer me dizer, assim, não, a gente tem alguns métodos, né? Não é só assim, porque às vezes o Senhor fala uma coisa e não foi isso e tal. Mas acho que a gente voltar para esse lugar de, Senhor, qual é o teu coração aqui nessa palavra? Lembrar que não é o estudo como um fim, né? Mas assim, voltar para esse lugar de oração para entender, Senhor, o que o Senhor está comunicando, né? Junto com esse estudo da palavra. Pode fazer um combo? Claro. Porque eu acho que para iniciar, né? Eu até falar a leitura da palavra, né? Mas eu acho que para começo, é lógico que de pouco em pouco, né? Mas eu acho que seria o combo ali dessas mais internas, né? Que é o jejum, a oração, a meditação ali. Eu acho que elas que vão começar a te dar um norte, né? Lógico, a leitura, acho que ela por si só, né? Se aprofundando nisso, então, contemplação, simplicidade, você vai ter caminhos, né? Para esse lugar. Então, acho que não tem como nem muito fugir disso, assim, nesse sentido. E aí, você pode compartilhar o que você tá aprendendo com alguém e já entra aí a comunhão, entendeu? Então e aí você vai ver. Um vai puxando o outro. Uma vai puxando a outra. Mas dizem que o tripé, assim, se a gente fosse dividir todas essas que o Richard Foster coloca em 3 principais, seria, acho que é estudo, oração e comunhão, né? Então, talvez a gente pode colocar essas 3 como sendo, depois as outras que vêm, elas vêm, tipo, a partir dessa. Ramificando, assim, né? Estudo, oração, comunhão. Estudo, oração e comunhão. Eu acho que é até saudável, por exemplo, no sentido assim de literalmente a pessoa, cara, acabamos de chegar nesse contexto de igreja agora. Então eu acho que é bem saudável isso, né? Que você tem a parte do estudo, mas você também tem a parte da oração ali, e você tem onde poder desaguar isso assim no sentido até de receber uma troca, né? No sentido da comunhão, né? Então eu acho que fica bem saudável para quem tá chegando, né? Agora, esses 3. Muito bom.
Ó, se você gosta bastante desse assunto sobre missões, sobre devoção, até as práticas espirituais, os hábitos aí que a gente estava falando aqui, você precisa seguir o nosso canal. Então, já vai aqui embaixo, clica aí no se inscrever. E nós também temos muitos conteúdos diários, eu diria, lá no nosso Instagram, Desascope School, você pode seguir também. Mas você tem uma última missão, é o quê? Se esse vídeo te edificou, se te abençoou de alguma forma, o que você vai fazer, meu amigo? Você não pode reter aquilo que Deus está te dando, né? Você tem que compartilhar isso com seus amigos. Então, compartilha esse link aí com mais gente para que esse vídeo alcance mais pessoas e outras pessoas também sejam edificadas, assim como você. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês, pelo tempo de vocês. É muito bom estar reunido em mesas assim, onde a gente compartilha mais o Senhor, mas mais do que isso, ver aquilo que Deus tem feito através da vida de vocês. Então, que o Senhor continue abençoando, movendo vocês cada dia mais nesse lugar. E obrigado. Valeu. Tamo junto. Isso aí. Deus abençoe. Obrigado, meus amigos, para você que ficou até o final. Muito obrigado. Deixe seu comentário aqui, não esquece. Valeu, gente. A grande comissão não é uma opção no cardápio do cristianismo. Ela é a essência do nosso chamado. Seguir Jesus é participar do seu plano. E participar é testemunhar. Nas Escrituras, a igreja encontra uma estratégia simples e poderosa: plantar comunidades locais do Evangelho. A grande comissão não é uma opção a ser considerada. É um chamado a ser obedecido. Nós estamos preparando pessoas que dizem eu vou para o campo, para as nações, para onde Deus apontar. E também aquelas que dizem eu fico para servir com intensidade a sua igreja local, o seu bairro e a sua cidade. Afinal, missões não se trata só de geografia, mas sobretudo de obediência. Suficiente, santo e soberano. Deus não necessita, Ele convida. Não por falta, Por amor. não por peso. Por graça. Você está preparado?